Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, senhoras, senhores, jovens, crianças, reverências, muito obrigado, muito obrigado. Uma alegria enorme encontrar cada um dos senhores e no dia de hoje poder falar sobre o tema Transforme obstáculo em oportunidade. O texto que estaremos utilizando neste momento é o livro A Potencialidade Latente do Ser Humano, de autoria do professor Yoshihiko Iwasaka, este livro aqui. É um livro maravilhoso, um lançamento, e aqui na página 49, então ele fala sobre como extrair a sua potencialidade latente. Nós sabemos que todos nós possuímos a potencialidade latente dentro de cada um de nós. Somos filhos de Deus, conforme Seitonê nos ensina, que todos nós somos filhos de Deus. Possuímos a vida de Deus dentro de cada um de nós, no nosso interior. E esta vida de Deus que está presente dentro de nós, essa vida de Deus que faz com que nós possamos ser vivificados. Somos vivificados pela própria vida de Deus. Podemos dizer que a dificuldade é o esmeril para se atingir maior sucesso. Realmente, a dificuldade é um esmeril, né? E isto podemos considerá-la como uma boa experiência para polirmos o nosso espírito. Então, esmeril é uma boa experiência para polir o nosso espírito. Até há um iniciador de uma determinada entidade filantrópica que disse: as adversidades são como os nós da árvore, e é dos nós que brotam as novas folhas. Realmente, muitos dos grandes personagens, tenho certeza que os senhores também têm conhecimento, até no dia de hoje temos grandes personagens, né, que são vitoriosos somente depois de terem passado por repetidas adversidades, e se tornaram vitoriosos, né, somente depois de terem passado por repetidas adversidades. Então, realmente, as adversidades, quando elas são enfrentadas com coragem, com determinação, com resiliência, faz com que nós tenhamos uma evolução, um crescimento espiritual, e ao mesmo tempo cresce a nossa força interior, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa determinação, e dessa forma, então, realmente, através dessas adversidades, podemos nos tornar pessoas vitoriosas. Certamente, essas pessoas não teriam obtido, essas pessoas vitoriosas não teriam obtido a verdadeira e grande vitória se não tivessem sofrido nenhum obstáculo. Então, o obstáculo realmente possui um misterioso poder que nos ajuda a extrair a força espantosa latente em nós. Mesmo que uma pessoa possua dentro de si uma capacidade realmente grandiosa,
ela não poderá manifestá-la se levar uma vida folgada, com sombra e água fresca, como falamos, né? Como se fosse livre dos desconfortos, dos opositores e obstáculos de qualquer espécie. Então podemos dizer que além dos excepcionais esforços, as dificuldades e as adversidades são dois poderes que podem extrair o herói e o gênio, né? Repetindo, as dificuldades e as adversidades são dois poderes que podem extrair o herói e o gênio, ocultos dentro daquele que aparentemente não possui nenhuma qualidade excepcional. À medida que são obrigados a passar por duros treinos, os preguiçosos vão se transformando e começam a se manifestar como pessoas realmente valorosas. Nesse caso, a função do treinador poderia equiparar-se às adversidades e dificuldades. Existem muitos casos de jovens nascidos e criados em lares milionários, os quais eram pessoas sem muita responsabilidade enquanto levavam uma vida confortável, mas diante do tropeço dos negócios da família, percebem a necessidade de enfrentar os fatos. Então sentem-se nascer-lhes força e capacidade infinitas. Lançam-se à luta com grande disposição e finalmente conseguem vencer as dificuldades, mostrando assim a sua verdadeira e grande capacidade. Então, como vimos, as dificuldades e até mesmo as situações aparentemente desesperadoras estimulam a força infinita alojada no ser humano e lhe possibilitam realizar tarefas grandiosas, a mesma que antes lhes pareciam absolutamente irrealizáveis. Então as dificuldades fazem com que surja em nós uma força tão grande que nem de longe imaginávamos possuir. Há casos de famílias abastadas, cujas moças se casam com rapazes também ricos, e tudo corre às mil maravilhas, né? Durante algum tempo. Mas um dia os maridos fracassam nos negócios e, além de perderem todos os bens, contraem doença grave, impossibilitando-os de trabalharem. As esposas, compreendendo que cabe a elas sustentar o marido doente e os filhos pequenos, e muitas vezes os sogros também empenham-se na luta com unhas e dentes e de uma forma ou de outra conseguem superar a crise. O contrário também é uma verdade. Isso me faz lembrar também, na minha própria família, a minha mãe, quando veio do Japão juntamente com seus pais, irmãos, ela tinha 8 anos de idade. Mas quando ela estava com 12 anos de idade e a irmã com 14 anos, primeiro o pai sofreu AVC e acabou levando uma vida, né, acamado e sem poder, então, cuidar dos trabalhos do dia a dia. Eles moravam num pequeno sítio. Haviam conseguido adquirir um pequeno sítio no estado do Paraná. E ocorre que, além do pai adoentado, os 2 irmãos faleceram também. Ainda jovens, com 20, outro com 21 ou 22 anos, os 2 irmãos jovens faleceram. E aí, toda a tarefa de administrar o sítio, cuidar da roça, naquela época, né? Elas tiveram que assumir.
a irmã de 14 anos e a minha mãe com 12 anos de idade, elas tiveram que assumir a administração da pequena fazenda. E assim elas começaram a trabalhar, já trabalhavam na lavoura, mas tiveram que assumir a responsabilidade daquela pequena fazenda, contratando pessoas, contratando empregados, enfim, para poder fazer produzir naquela terra. Mas veja só, uma menina de 14 anos e a minha mãe com 12 anos tiveram que assumir essa responsabilidade. E elas conseguiram, né? Venceram. Por isso eu também estou aqui, claro. Porque elas venceram todo esse desafio, essa dificuldade, essas adversidades. Então vejam só, tamanha é a capacidade que o ser humano possui. A capacidade do ser humano é realmente uma capacidade infinita. Por que a capacidade do ser humano é infinita? Porque no interior de cada ser humano habita a vida de Deus. Percebem? Nós somos vivificados pela própria vida de Deus. A vida de Deus está dentro de nós, né? E essa vida de Deus que vivifica a cada um de nós, o nosso corpo. Por isso que estamos vivos, né? Então, dessa maneira, precisa ter muita resiliência, né? Muita disposição, muita fé, muita coragem. Mas isso é possível. E principalmente, isso é possível quando nós nos conscientizamos, quando nós nos descobrimos quem sou eu. E então nós descobrimos que somos o quê? Filhos de Deus. Em outras palavras, significa que nós somos seres espirituais. Nós não somos simplesmente este corpo carnal, né? Mas sim, nós somos seres espirituais imortais. E dessa maneira, então, conhecendo esta verdade, homem, filho de Deus, com muita fé, muita coragem, muita oração também, né? Muita oração, muita gratidão. Então, nós podemos vencer a cada momento da nossa vida os desafios que aparecem na nossa frente. Então, caso como este, né? Do caso anterior que eu citei, das esposas que, compreendendo que cabe a elas sustentar o marido doente e os filhos pequenos, né? Casos como este ocorrem frequentemente neste mundo fenomênico. Talvez entre as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, tenham pessoas que já tenham passado ou estejam passando por essa situação também, semelhante. Mas tenham fé, tenham coragem, porque vocês são filhos de Deus, filhas de Deus e possuem capacidade infinita. Tenham muita fé, muita coragem, muita determinação. E com certeza todos vencerão esses desafios. Então, como pode uma pessoa aparentemente despreparada aguentar essa dura luta pela sobrevivência, demonstrando tal resiliência diante de tamanha dificuldade? Então, exatamente é que todas as pessoas, sem exceção, possuem dentro de si uma capacidade extraordinária que passa despercebida quando a vida transcorre calmamente, sem oferecer nenhum problema. Então, repetindo, mas de onde vem então essa capacidade extraordinária do ser humano? Repetindo, ela vem de Deus do seu interior, né? Então, você precisa conhecer a sua verdadeira natureza, né? Que é a de filho de Deus, dotado de força infinita, né? Repetindo, então, a Seitonê nos ensina que nós somos seres espirituais, né? Não somos simplesmente este corpo carnal, né? Este corpo carnal nós recebemos de presente de Deus como se fosse uma vestimenta, né? Para poder nascer neste planeta, mas
podemos comparar o nosso corpo carnal a uma aeronave, por exemplo. Então nós recebemos de Deus de presente essa aeronave chamada corpo carnal. Nós quem? Nós espíritos, seres espirituais, nós espíritos recebemos de Deus de presente este corpo carnal, que podemos chamar de aeronave, para que pudéssemos passar um período aqui na Terra, aqui no planeta, né? E dessa maneira, então, passar por vários aprendizados aqui neste mundo fenomênico, utilizando deste corpo carnal ou dessa aeronave, e passado o tempo necessário aqui no planeta, então é como se a aeronave, abandonasse a aeronave e o espírito voltasse. Então, no caso, nós abandonamos o corpo carnal, a aeronave, e nós retornamos para o mundo espiritual de onde nós viemos. Por isso, a nossa vida, nós aprendemos nesse que nossa vida é eterna, porque a nossa vida verdadeira é espiritual, né? Então, a sua verdadeira natureza é divina. Portanto, você é onipotente e invencível. Para você, para o verdadeiro você, vamos falar assim, né? Para você, para o verdadeiro você. Por que verdadeiro você? Porque o verdadeiro você não é simplesmente corpo carnal, repetindo, tá? Mas você é espírito, imortal, né? Possuidor da capacidade infinita. Tudo aquilo que você sonhar em realizar, né? Com certeza você conseguirá realizar esse sonho. Então, é impossível existir qualquer fracasso definitivo para você, para o verdadeiro você. É impossível existir qualquer fracasso definitivo. Tá bom? Então, assim mesmo alguém pode indagar, mas como assim? Conforme eu disse anteriormente, o ser humano é filho de Deus. Basta você despertar para essa verdade. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus no seu aspecto espiritual, conforme também está no Gênesis, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, possuidor da capacidade infinita. Queria contar aqui Você já deve conhecer a parábola da águia, por exemplo. Muita gente já deve ter ouvido falar ou tenha lido sobre a parábola da águia, né? Que um caçador encontrou no meio da mata um filhotinho e viu que era um tipo de uma ave, né? Não sabia filhote do que era. Mas esse caçador levou para casa e soltou esse filhote no meio das galinhas, no galinheiro. E assim cresceu junto com as galinhas. Então, vivia juntamente com as galinhas como se ela fosse galinha também, com o mesmo comportamento das galinhas. E aí, um dia passou uma pessoa na casa desse senhor, desse caçador. Ele falou, ué, o que é isso? Você tem aqui não é galinha. Ele falou, não, para mim é uma galinha cria, estou criando junto com as galinhas, tudo que as galinhas fazem, ela faz também. É, mas essa daqui não é galinha não, está com jeito de ser uma águia, né? Não, mas eu não sei, eu criei junto com as galinhas, eu acho que é galinha, não é águia. Vamos fazer um teste? E aí então pegaram essa ave, né, a águia, e colocaram em cima do telhado. Por quê? Se fosse águia, então sairia voando, né? Aí a águia olhou para lá, olhou para cá, olhou para o galinheiro, as companheiras galinhas, né? E simplesmente pulou e voltou lá para o galinheiro. Falei, não é possível, não, é águia. Não, mas é galinha, está junto com as galinhas aqui. Colocaram de novo no telhado, de novo, voltou para o galinheiro. Falei, não é possível. Então vamos fazer um último teste. Vamos levar
essa águia lá no alto da montanha para ver o que acontece. E levaram a águia lá para o alto da montanha. E soltaram em cima de um galho de uma árvore lá do alto da montanha. Aí ficaram observando. A águia olhou para lá, olhou para cá, olhou para o horizonte e começou a bater as asas. Tá vendo? Não, acho que vai voar. E realmente, ela bateu as asas e saiu voando e foi embora pelo céu como uma verdadeira águia. Resumo dessa parábola da águia, né? Então, até então, a águia, desde pequenininha, foi criada com os costumes, né, das galinhas, junto com as galinhas. Então, a águia se achava igual às galinhas. Então, por isso, enquanto não surgiu a oportunidade dela buscar dentro de si o comportamento verdadeiro, né, de águia, então ela ainda não tinha percebido a sua verdadeira identidade de águia. Mas no momento que ela foi colocada lá no alto da montanha, sozinha, longe das galinhas, então ela realmente nasceu de dentro dela o quê? O espírito de águia. E assim, então, ela bateu as asas e saiu voando pelo céu. Ou seja, manifestou realmente aquela verdadeiro ser, que é a águia que estava dentro de si, percebe? Assim também, nós seres humanos, precisamos despertar para esta verdade, de que nós somos filhos de Deus. Uma vez que nós despertamos para essa capacidade infinita de filho de Deus, então nós conseguiremos realizar todos os sonhos, aquilo que nós desejamos, e sem encontrarmos alguma dificuldade, algum desafio, com certeza, com muita coragem, muita fé, haveremos de vencer esses desafios, percebe? Né? Deus criou o universo, Deus criou o sol, Deus criou a lua, as estrelas, os planetas, os astros, né? Todos sabemos disso, a natureza, as árvores, o ar, o mar, né? Enfim, Deus é o Criador. E também Deus é o nosso Criador. Nos deu a oportunidade de nascer aqui como filho de Deus, recebendo dele o quê? Este corpo carnal como presente. E essa vida desse mesmo Deus que criou o universo, vejam só, né? A vida desse mesmo Deus que criou o universo está dentro de cada um de nós também, percebe? Então essa mesma força que criou o universo está dentro de nós. Em outras palavras, podemos dizer que o universo está dentro de cada um de nós, percebe? Que o universo está dentro de cada um de nós. E conscientizando dessa verdade, deste universo que está dentro de nós, que é a criação de Deus, e que esse Deus está dentro de nós, vejam só. Então, quando nos conscientizamos desta verdade, então não há mais problemas, desafios na nossa vida que nós não possamos vencê-los. Percebe, senhores e senhoras jovens, né? Então, por isso, por que o ser humano, né? Alguns conseguem vencer os desafios, realizar seus sonhos, passar no exame de vestibular e entrar na faculdade que deseja, né? Ou então se tornar um grande profissional em determinada área, não é? Ou então ter sucesso como empreendedor, ter sucesso como empresário, né? E por que algumas pessoas não conseguem também? Mesmo não conhecendo a Seichoné, as pessoas conseguem vencer as dificuldades, vencendo os desafios, porque as pessoas, independente de religião, possuem fé dentro de si. E também é porque colocam em prática, né,
faz com que o Deus interior, mesmo não sabendo que possui esse Deus interior, na verdade é o Deus interior de cada um trabalhando para vencer essas adversidades, esses desafios, né? Por isso que as pessoas conseguem vencer os desafios, as dificuldades. Mas por que tem algumas pessoas que não conseguem? Porque essas pessoas, falta-lhes coragem, né? Essas pessoas precisam, mais ainda, conscientizar desta verdade que estamos acabando de falar. Essas pessoas que não conseguem ter sucesso na vida, que estão sempre com medo, né? Sempre com medo de uma nova experiência, porque pode acontecer isso, aquilo e perder tudo, então as pessoas não querem se arriscar, ficam com medo e vivem com medo a vida toda. Mas aí então é importante que cada pessoa compreenda esta verdade de que o homem é filho de Deus, possuidor da capacidade de vida. Deus, né, como costumamos falar, Deus está no comando da nossa vida. Deus não está longe daqui no comando da nossa vida. Deus está dentro de cada um de nós. Se o nosso coração está pulsando, se aquilo que nós alimentamos, o nosso organismo faz o processo de digestão, né? Faz com que, o nosso organismo faz com que a nossa que haja corrente sanguínea, né, no nosso corpo. Enfim, faz com que todo o nosso corpo, todo o nosso organismo funcione perfeitamente, proporcionando a nossa saúde, vitalidade, né? Enfim, disposição para trabalho, para estudo. É porque existe uma força grandiosa interior trabalhando dentro de nós, que é a vida de Deus. Então, diante desse Deus grandioso que está dentro de nós, não temos que temer nada. Não é verdade? Né? Nós temos que ter força, coragem, determinação e, principalmente, lembrar que você é filho de Deus, que dentro de você habita Deus, habita a vida de Deus, né? E que por isso você não precisa ficar com medo. Agora, na Seichoné, nós aprendemos a fazer uma oração muito importante. Chama-se meditação Shinsokan. Através da meditação Shinsokan, as pessoas que desejarem, e muita gente aqui que está assistindo com certeza faz a meditação Shinsokan, mas para aquelas pessoas que estão assistindo o nosso programa da Seichoné pela primeira vez, ou segunda ou terceira, que está ainda assim na fase de conhecimento, de adquirir conhecimento sobre a Seichoné, conheçam o Shinsokan, meditação Shinsokan. Você pode encontrar na nossa livraria virtual, né? livraria.ecni.org.br, tá? Então, ou então poderão ir numa sede da Seichoné próxima da sua casa, se tiver uma sede da Seichoné, e adquirir, além dos livros, como este livro que eu estou utilizando, que é Potencialidade Latente do Ser Humano, né? Então, adquira esse Shinsokan, ou então você vai entrar no site da Seichoné, né? ecni.org.br, e lá na livraria, vocês vão encontrar também os livros e também esse livreto Shinsokan. Aqui dentro tem a explicação completa de como praticar a meditação Shinsokan. Mas também vocês talvez tenham assistido aula sobre a meditação Shinsokan, ou você que está aí nos assistindo pela primeira vez, poderá assistir aula sobre a meditação Shinsokan todas as segunda-feiras pelo YouTube, né? Com o nosso amigo, preditor João Ricardo. Toda segunda-feira ele dá aula sobre a meditação Shinsokan, é uma aula maravilhosa, onde você irá aprender a praticar a meditação Shinsokan. Mas meditação Shinsokan, em outras palavras, né, é para contemplar, é uma meditação para contemplar Deus. É uma meditação para você encontrar com Deus naquele momento. Esse Deus que não está longe. Através da meditação Shinsokan, você vai ao encontro de Deus que está dentro de você mesmo. E dessa forma, todos os dias, sem falta, pelo menos meia hora de meditação Shinsokan de manhã, ao acordar, dentro do possível à noite, antes de deitar, também mais meia hora de meditação Shinsokan. Você vai estar a todo momento, através da meditação Shinsokan, em sintonia com Deus que está
bem pertinho de você, que está, na verdade, dentro de você. E através dessa meditação Shinsokan, você vai realmente sentir a presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia. E através dessa meditação Shinsokan, então você vai estar sempre junto de Deus. E dessa forma, qualquer empreendimento, ou estudo, enfim, tudo você vai estar recebendo a proteção e a orientação de Deus, né, que está no seu interior. É ao mesmo tempo a convicção de que você pode, né? Você vai adquirir a convicção, nossa, eu agora entendi que eu sou filho de Deus, sou possuidor da capacidade infinita. E ainda mais com meditação Shinsokan todos os dias, sinto realmente, tenho a convicção que estou junto com Deus, que Deus está me orientando, está me abençoando e está me protegendo. Por isso, eu já consegui passar no vestibular, eu já consegui realizar o meu sonho, eu já consegui realizar tal empreendimento do meu sonho. Com certeza, meu empreendimento já é sucesso. E dessa forma que você vai realmente estar, assim, trabalhando no seu dia a dia, o seu coração, a sua mente, o seu espírito. Percebe? Tá? Então, meus amigos e minhas amigas, não se esqueça, a importância da meditação Shinsokan. Também você poderá estar procurando uma associação local, como eu disse anteriormente, né, deve ter uma regional, uma associação local perto da sua casa, da Seichon-e, que acontecem as reuniões durante a semana, ou então a reunião aos domingos, que nós chamamos de domingo da Seichon-e. Então você poderá estar procurando reuniões do domingo da Seichon-e para conhecer melhor o ensinamento, estudar mais a Seichon-e. Né? Na Seichon-e são oferecidas várias oportunidades para você estudar. Além de você estudar através dos livros, ouvir muitas palestras através do YouTube, ou então palestras ao vivo nas nossas sedes, associações locais ou regionais, ou na própria sede central. Temos academias da Seichon-e pelo Brasil, né? Então você poderá estar participando dos eventos, dos seminários nas nossas academias. Tudo isso você vai encontrar no nosso site. Você vai encontrar, e se precisar pode entrar em contato com a nossa sede central e obter informações, ou pode falar numa sede da Seichon-e mais próxima da sua casa, na nossa sede regional, e procurar se informar sobre as atividades da Seichon-e, enfim, das oportunidades que existem, os módulos de estudos, o ciclo de estudo da prosperidade, CIEV, da educação, onde você vai estudar por alguns anos, né? De uma forma bem tranquila e ao mesmo tempo, então, adquirindo bastante conhecimento desse ensinamento maravilhoso, que é o ensinamento da Seichon-e. Queria contar também para vocês, inclusive o professor Iwasaka cita neste livro, né? Na página 68, ele fala que salvou um carrão de luxo importado. Mas que é isso, né? Salvou um carrão de luxo importado. É que antigamente, não muito antigamente, mas a gente costumava falar assim, quando via um carro bonito de luxo, né? Principalmente um carro importado, a gente costumava falar carrão, nossa, que carrão, né? Mas que carrão de luxo. Talvez até hoje a gente utiliza esse termo, né? Que carrão, né? Que carrão que a pessoa comprou e assim por diante, né? Então o professor Iwasaka fala aqui, também mostrando, né, quanto nós manifestamos a nossa força interior na hora H. Na hora de uma emergência, a nossa força interior manifesta de tal forma, né? Porque conforme o professor Iwasaka coloca, mas também Seichon-e fala, que no dia a dia normal, o ser humano, nós seres humanos, manifestamos um pouquinho só da nossa capacidade infinita. Quantos por cento vocês acham? Né? Em livro de psicologia também, e também na Seichon-e, fala, né, que o ser humano utiliza em torno de 25% da sua energia interior, da sua capacidade interior. 25%. Leva uma vida tranquila, trabalha, estuda, tudo corre bem, normal, tranquilo. 25% de energia que nós empregamos no nosso dia a dia. Mas então, por isso, o professor fala, mas já pensou se você empregar 100% da sua energia em todos os dias no seu trabalho, no seu estudo? Realmente. Aquelas pessoas que, por exemplo, né, você, de repente, estudante, jovem, que está nos assistindo agora, né, você já entrou na faculdade, outros estão estudando para entrar na faculdade, e a gente sabe que para você passar no vestibular, você precisa
estudar muito, precisa se esforçar muito, né? E aquela pessoa que mais se esforçou, mais estudou, mais se preparou, é que consegue pegar a melhor colocação e consegue pegar a vaga na determinada faculdade que deseja entrar. Não é verdade? Né? Então, o professor Iwasaki fala aqui sobre o carrão de luxo, né? Ele conta que um amigo dele, empresário, né, no interior de São Paulo, na cidade chamada Lucélia, então, e o cunhado dele também, deixa eu ver aqui o nome do cunhado, Sr. Minoru Hatagami, cunhado do professor Iwasaki, Sr. Minoru Hatagami, é o cunhado. O que eu quero contar dos dois? É que esse amigo do Sr. Minoru Hatagami, cunhado do professor Iwasaki, comprou um carrão de luxo, um carrão importado de luxo, muito bonito, naquela época, né? Já fazem alguns anos, né? Só que ele não sabia dirigir ainda o carro. E naquela época não existia autoescola como existem hoje. E para a pessoa aprender a dirigir, tinha que aprender a dirigir com os pais, com irmãos, com alguns amigos, com alguém ele teria que aprender. E esse senhor Hatagami, cunhado do professor Iwasaki, era caminhoneiro. E aí então eles marcaram um dia para pegar uma estrada lá, para esse amigo empresário treinar o volante, aprender a dirigir o carro. Assim, então, eles pegaram a estrada e foram dirigindo. Mas aí, num determinado lugar, tinha que atravessar uma estrada de ferro que atravessava a cidade. E tinha que atravessar a estrada de ferro. E por incrível que pareça, bem na hora que eles foram atravessar a estrada de ferro, né, o carro morreu. Quer dizer, o carro parou, o motor parou. E sabe onde que o motor foi parar? Bem em cima do trilho, gente. Aí vocês já estão imaginando o que pode ter acontecido, mas vamos ver se aconteceu mesmo ou não aconteceu, né? Eles tentaram funcionar o motor e não funcionava. E eles com medo de vir um trem, né? Os dois desceram do carro, os dois empurrando o carro. E nada de conseguir empurrar o carro também, que a roda estava presa ali naqueles madeiramentos, né? Que prende os trilhos. Estava ali, meio no buraco assim, então eles não conseguiam movimentar o carro. Aí nisso escutou um apito de trem, aí sinal de que o trem estava chegando, né? Aí mais ou menos a 100, 150 metros, o trem estava vindo a uma velocidade muito grande. Aí, esse caminhoneiro, com medo de ser atropelado junto com um carro, ele saiu correndo, foi para longe. E o cunhado do professor Iwasaki, o senhor, como é o nome dele mesmo? Hatagami, Minoru Hatagami, seu Minoru, é mais fácil de guardar o nome Minoru, né? Minoru Hatagami. Ele falou, não é possível, eu vou deixar esse trem bater nesse carro, acabar com esse carro aqui tão novinho, né? Ele falou, não, vou tentar de novo, mais uma vez. E ele sozinho, enquanto o trem vinha, ele empurrou com toda a força. E adivinha o que ele conseguiu fazer? O que aconteceu? Ele conseguiu retirar o carro de cima do trilho de trem em tempo. No que ele acabou de retirar, ele saiu também de cima do trilho do trem, o trem passou, passou. Qual a moral da história? Moral da história de que o homem realmente possui capacidade infinita. Falei agora há pouco que nós aplicamos apenas 25% da nossa energia, nossa capacidade interior. Mas naquele momento, com certeza, o senhor Minoru Hatagami manifestou 100% da sua capacidade infinita. Aplicou toda a força, a energia dele para ele retirar aquele carro e aquela energia, aquela força infinita manifestou 100%. Por isso, no momento anterior, eles tentaram retirar o carro em duas pessoas, o seu Minoru e o dono do carro, e não conseguiram. Chegando o trem, né, ele sozinho conseguiu retirar o carro de cima do trilho de trem e salvou o carro e salvou também a vida dele, claro, né? E também salvou também o trem, porque poderia, com certeza, também a vida das pessoas também estavam comprometidas se o acidente acontecesse, das pessoas que estavam no trem.
Perceberam? Então, da importância da gente viver a nossa vida. Não estou dizendo que a nossa vida tem que ser sempre de emergência. Vamos fazer de conta que é uma emergência, né? Ou seja, então na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, né? Enfim, no nosso dia a dia, nós devemos aplicar, né? Procurar aplicar o máximo da nosso esforço. Com certeza, aquelas pessoas que conseguiram entrar na faculdade, né? Que conseguiram passar no vestibular, aquelas pessoas que se formaram, aquelas pessoas que se empreenderam, estão empreendendo, apliquem a força interior maior ainda, mais do que 25%, 50%, 100%, e com certeza você terá sucesso, né? Uma das experiências que eu também gostaria de citar aqui, fui convidado para prestar um determinado exame na Seichonie. Quero citar aqui o nome do meu amigo Junji Miyaura, Pretor Junji Miyaura. E eu comentei com ele, nossa, Pretor Junji, é muito difícil, né, passar nesse exame. Aí sabe o que ele me respondeu? Não é difícil não, basta você estudar. Então é o que eu digo para os vestibulantes também, basta você estudar. Estude, porque se você não entrar, porque faltou você estudar mais um pouco, percebe? Né? Se você não conseguiu passar, é porque faltou um pouquinho só para você conseguir passar. Tinha que ter estudado um pouco mais, tinha que ter aplicado um pouco mais da sua energia, da sua dedicação, das suas horas de sono, né? Acordar mais cedo, dormir mais tarde, enfim, cuidar da sua saúde, mas ao mesmo tempo, então, dedicar sua força interior, sua capacidade, de tal forma que você se prepare devidamente para poder passar no vestibular, na faculdade. Foi o que aconteceu comigo. Quando ele me disse, basta você estudar, não é difícil, é fácil, é só você estudar, aquilo para mim ficou como um desafio. Eu falei, puxa vida, é verdade, né? Se eu não passar, porque eu estou dizendo assim, eu não estudei, por isso que eu não passei. Resumindo a história, então, dessa maneira, realmente eu procurei, apesar, né, porque tempo é a gente que tem que fazer para poder estudar. Né? Todo mundo fala, eu não tenho tempo, mas na Seichonie nós aprendemos que o tempo, né, não só na Seichonie, como a gente aprende, né, de que o tempo é nós que fazemos, nós é que organizamos o nosso tempo, né, para nós dedicarmos ao estudo, ao trabalho, à família, ao lazer e assim por diante. Né? Então, dessa forma, para mim ficou como um desafio, né, da parte do professor Junji Miyaura, e assim, então, realmente estudei com bastante afinco, bastante esforço, acredito que eu empreguei realmente uns 70% da minha energia, ou até mais, né? Porque passei muitas noites em claro estudando também, então penso que empreguei quase 100% da minha energia para poder estudar, e o resultado foi qual? Claro, não poderia ser outro, senão passar no exame, né? Então, realmente, é o esforço, é a dedicação e principalmente a consciência, a certeza de que você é filho de Deus, que você possui capacidade infinita, que você consegue, você pode. Então, na Seichonie a gente costuma repetir as seguintes palavras, né? Eu faço, eu posso, eu consigo. Repitam comigo, gente. Eu posso, eu faço, eu consigo, porque sou filho de Deus, que sou filho de Deus perfeito. Eu posso, eu faço, eu consigo, porque eu sou filho de Deus perfeito, né? Eu queria contar mais um caso, né, que está nesse livro, A Prosperidade Está na Mente. Então, esse é livro de autoria do professor Katsumi Tokoi-san, Prosperidade Está na Mente. Então, aqui, na página 61 deste livro, o professor escreve um acontecimento que aconteceu no hospital no Equador, né? Rapidamente, passando para os senhores, que num determinado hospital, lá no Equador, estavam lá 6 pacientes deitados, né, diagnosticados de paralisia, que eles eram paralíticos, porque as 6 pessoas que estavam no hospital são pessoas que haviam sofrido de derrame cerebral, de AVC, né? Haviam sofrido AVC. E eles estavam sem condições de andar,
né, de locomoção. Estavam lá deitados no leito do hospital. Aí nisso eles perceberam adentrar para o recinto uma enorme serpente. Veja, uma serpente entrando ali no quarto e os 6 deitados, sem poder se movimentar, sem poder andar. O que vocês acham? Vocês acham que eles ficaram esperando a serpente acabar de entrar? O que eles fizeram, será? Eles não podiam andar, mas exatamente o que aconteceu? Eles pularam da cama, os 6 pularam da cama e saíram correndo. Naquele momento eles nem lembraram que eles estavam paralíticos, que estavam ali acamados. Quando viram a cobra, a serpente, saíram correndo, né, para poder escapar da cobra. E aqui o professor fala, com certeza esse assunto é verídico, não é invenção. Porque ele disse que, ele escreve no livro, que foi até publicado no The New York Times. The New York Times foi publicado esse acontecimento. Então vocês percebem, conforme o professor escreve aqui, né? Então esses 6 pacientes estavam deitados imóveis, né, no hospital. E com o diagnóstico do médico, que eram paralíticos. Mas na hora H, então, manifestou que a força infinita dentro dessas pessoas que fez com que eles saíssem correndo naquele momento, na hora H, naquele momento de emergência. Então, realmente, gente, por quê? Estava adormecido, né, dentro deles, convencido que eles eram paralíticos, então eles estavam entregues, né, essa verdade, entre aspas, que na verdade não é verdade, mas que verdade entre aspas, de que eles eram paralíticos, entregues a esse conceito, vamos dizer assim. Então eles estavam ali acamados. Só que a serpente salvou, então, na verdade, a vida deles, né, de eles voltarem a andar normalmente, através da serpente. Até então, pelo diagnóstico, eles estavam realmente paralíticos e estavam ali acamados no hospital. Então, o que mostra isso? Mostra exatamente que nós também, né, quando nós manifestamos apenas 25% da nossa capacidade, podemos dizer também, né, que em um momento de dificuldade, muitas vezes as pessoas se entregam à dificuldade e desistem do negócio, desistem do estudo, desistem dos seus sonhos, mas uma vez você compreendendo a verdade que você é filho de Deus, que possui capacidade infinita, então é o contrário. Você vai utilizar a seu favor essa capacidade infinita para você realizar os seus sonhos, para você vencer os seus obstáculos, vencer os desafios, percebe? Ou seja, dessa forma, então, ao invés de nós manifestarmos apenas 25% da nossa capacidade, da nossa força interior, manifestamos sim, né, 70%, 80%, 100% da nossa capacidade. Porque, principalmente, porque nesse momento nós despertamos o quê? O Filho de Deus perfeito que está habitado dentro de nós, que habita dentro de nós, né? Então, através dessa consciência de que nós somos filhos de Deus, então nós, com certeza, iremos vencer a cada desafio, cada dificuldade que aparecer na nossa frente. Então, eu vou só fazer uma rápida oração, na verdade vou permitir a leitura, fazer a leitura de uma oração aqui, do livro A Verdade em Orações, da Sutra Sagrada Verdade em Orações, para poder terminar esta atividade de hoje. Então, aqui, vou fazer a leitura e acompanhe mentalmente, por favor. Oração para se tornar invencível. Todo o universo é autorrealização de Deus. Por isso, a sua vida, o seu amor e a sua sabedoria preenchem todo o universo. Consequentemente, em todas as coisas do universo estão alojadas a vida, o amor e a sabedoria de Deus. E no interior de todas as coisas palpita a grande força misteriosa. Também dentro de mim existe a vida de Deus e palpitam constantemente no meu interior o amor e a sabedoria de Deus. A vida alojada no meu interior e a vida alojada no interior de todas as outras pessoas são a mesma vida de Deus. O amor alojado no meu interior e o amor alojado no interior de todas as outras pessoas são o mesmo amor de Deus. E a sabedoria alojada no meu interior e a sabedoria alojada no interior de todas as outras pessoas também são a mesma
sabedoria de Deus. Digo todas as outras pessoas como recurso de expressão, mas na imagem verdadeira não existem outras pessoas. Nada existe que esteja fora de mim. Todas as pessoas são espiritualmente meus irmãos. São ramificações da mesma vida. São unas com a minha vida. Por isso se diz que eu e os outros somos um. Porque conscientizo a verdade de que eu e os outros somos um, sei também que não tenho neste mundo um só inimigo. Por isso sou invencível. Conscientizo que no plano de Deus sou um com todas as pessoas e por isso não consigo deixar de amar a todas as pessoas. O amor atrai amor. Logo sou amado por todas as pessoas e desconheço a solidão. A minha vida é una, não somente com a vida de todas as pessoas, mas também com a vida de todos os animais e vegetais. E por isso amo a todos os animais e vegetais. Logo, animal nenhum pode me fazer mal. Nenhum inseto ou verme prejudicará a minha lavoura, meu pomar ou a minha horta. Bactérias, fungos, vírus, enfim, tudo que possui vida surgiu neste mundo, encerrando no seu interior a vida de Deus. E, portanto, jamais prejudicará a mim, que sou o Filho de Deus. Todas as vidas do universo são vivificadas pela única vida de Deus, e dirigidas e orientadas pela única sabedoria de Deus. Por isso, é impossível que os seres viventes se prejudiquem entre si e causem doenças. Se adoeço atacado por algum micróbio ou vírus, é porque a minha mente não está reconciliada com todas as coisas do céu e da terra. Na imagem verdadeira, nada existe que possa prejudicar-me. Por isso, não temo micróbio algum. Refletindo constantemente sobre a minha atitude mental, reconcilie-me com todas as coisas do céu e da terra. Respeitosamente, reverencio a Deus e a todas as coisas do céu e da terra, que são a sua manifestação. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês e a vida de todos os seus familiares. Muito obrigado, muito obrigado. O que é isso aí? Fiquei interessado. Vocês estão falando de caminho da prosperidade, agora tem um ciclo de estudos. Bruno, o que é isso? Isso é algo fantástico dentro da Seichunoye, né? Eu tenho feito bastante a seguinte analogia. Se você entra numa sala de aula para aprender pedagogia, você sai de lá craque em pedagogia. Se você entra numa sala de aula para aprender engenharia, depois de um tempo você fica expert no assunto engenharia. Agora imagina você entrar numa sala de aula para aprender a prosperar em todo o sentido da sua vida. Você sai de lá expert no assunto prosperidade. Então, o ciclo de estudos da prosperidade da Seichunoye do Brasil, que hoje nós temos em torno de 40 localidades espalhadas pelo Brasil, é você entrar numa sala de aula para aprender a prosperar em todos os sentidos. Inclusive, aprender o correto conceito do que é prosperidade e você aprender a equilibrar todas as áreas da sua vida. Um outro conceito de prosperidade é você colocar a sua vida em equilíbrio. Tem gente que dá um lado financeiro e material muito bem resolvido, só que a família está abandonada. E é preciso equilibrar essa parte, senão o homem não vai ser feliz completamente. Você aprende em sala de aula de forma apostilada, didática, através das aulas, nos melhores hotéis Brasil afora. Além das aulas presenciais, a gente tem as aulas online. O pessoal assiste a hora que quiser, quantas vezes quiser, como quiser, no momento que quiser, enfim. Para ir mudando esse conceito, esse subconsciente, como me ajudou lá atrás nas atividades da Seichunoye. Além das aulas, uma das coisas que é revolucionário dentro do ciclo é você fazer o projeto Prosperidade. O que é o projeto Prosperidade? Muitas pessoas acordam todos os dias e não sabem por que acordam. Muitas pessoas não sabem por que fazem o que fazem todos os dias. Se perguntam, por que eu acordo todos os dias? Por que eu faço o que eu faço todos os dias?
Quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, é uma pessoa que está sem propósito de vida. O projeto Prosperidade é justamente você colocar um propósito na sua vida. Você saber o porquê que você acorda e você saber porquê que você faz o que faz todos os dias. Você, no projeto Prosperidade, você vai, antes de fazer o projeto, vai identificar qual a área da sua vida você precisa focar, quais são as áreas que a gente trabalha no ciclo. A área financeira, a área profissional, a área familiar, a área social, a área pessoal e a área espiritual. O mais importante de todas as áreas é a espiritual. Se você está bem espiritualmente, você domina todas essas outras áreas, tá? Você só vai realizar o seu projeto Prosperidade quando você alcança cada vez mais o despertar da sua natureza divina. O grande trunfo do ciclo não é você prosperar a qualquer custo, é você manifestar a sua natureza divina a qualquer custo. Essa é a missão do ser humano. Se eu, como ser humano e filho de Deus, que tenho a minha imagem verdadeira, a minha essência divina, quando eu mais manifesto essa minha divindade, é natural prosperar. É natural eu dar bem nos negócios. É natural eu estar em harmonia comigo mesmo, minha autoestima está lá em cima. É natural a minha família estar em harmonia quando eu manifesto essa divindade que está dentro de mim. Então faço um convite para quem está nos ouvindo, né, para que seja PhD no assunto prosperidade, para que você aprenda a prosperar em todo o sentido da sua vida. Canalize a sua energia diária e aprenda cada vez mais a despertar a sua natureza divina. E se o amigo está acompanhando e ele quiser pesquisar uma localidade próxima onde ele reside, como que ele faz? Bacana, entra lá no site nosso, sni.org.br/prosperidade. Lá, um dos primeiros botões lá já está falando do ciclo de estudo da prosperidade, tem uma explicação, inclusive lá tem vivências de alunos que fizeram um ciclo de estudo da prosperidade e que revolucionaram a sua vida através desse despertar da natureza divina. Tem relato lá, tem vivência de pessoas que tinham problema com o corpo, de pessoas que não conseguiam encaixe profissional porque achava que era muito grande o que ela queria e ela mudou o recipiente mental. Tinha pessoas que estavam se separando, pessoa que o filho estava com problema de saúde. Tudo isso foi solucionando quando foi deixando Deus manifestar na própria vida, né? Então entra lá no nosso site sni.org.br/prosperidade, vai ver aí as quase 40 localidades onde é mais próximo, mais fácil de poder participar. O ciclo, como eu falei, acontece de forma presencial. São cinco encontros presenciais. Você tem 365 dias. Pedimos para você somente 5 dias para você revolucionar o resto do seu ano e o resto da sua vida.